Muito boa noite. Muito boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas? Muito prazer de ter vocês aqui. Vamos dar sequência aos nossos estudos. Sempre nessa correspondência do alto com o baixo, do fora com o dentro, do maior com o menor. Como Hermes Trismegisto tinha colocado no Cabailon, como Jesus colocou na oração do Pai Nosso, assim na terra como no céu, o macro está contido no micro. E esse desafio de conhecer o fora, já estabelecendo uma liga, uma relação, uma comparação com o que acontece dentro da gente, de avançar no conhecimento junto com o autoconhecimento, é o desafio dessas nossas noites, desses nossos momentos de serviço, porque aqui nós fazemos esse exercício do conhecimento e do autoconhecimento ligado ainda com o serviço. Porque ao final do nosso estudo, de cada dia do nosso estudo, transbordamos o conhecimento, a luz obtida, numa prestação de serviço para toda a humanidade, contribuindo dentro dos nossos limites para as mudanças profundas, para a coragem, para a lucidez de todas as pessoas, de todos os seres do nosso planeta. Que assim seja sempre, para vocês e para mim, para todos nós. Conhecimento, autoconhecimento e serviço. Que assim seja sempre. O nosso eixo, o nosso fio condutor é o Livro dos Espíritos, que propõe o autoconhecimento, que propõe um grande avanço de um ponto de vista superior para o conhecimento do universo, da criação, e vamos avançar nesse conhecimento hoje nas questões 63, 64 e 64A, do capítulo 4, que fala sobre o princípio vital. Um conhecimento absolutamente intrigante, fundamental, e para o qual a ciência não possui respostas. Qual a diferença? Com que acréscimo pode ser feito aos elementos inorgânicos para que se tornem orgânicos? Qual a diferença que existe entre uma quantidade de elementos químicos, por exemplo, de oxigênio, carbono, nitrogênio, sais minerais, como os que possuem os nossos corpos, e os nossos corpos em si, vivos? Claro que se nós tivermos uma quantidade de elementos químicos exatos como existem em nossos corpos, não serão nossos corpos. Alguma coisa faz a diferença entre a matéria e um corpo vivo. O que é? O que é a vida, afinal? De onde ela vem? Como ela funciona? O que é a força que age, que se integra, que atua numa matéria para ela se tornar um corpo vivo? Essa pergunta é fundamental, é uma pergunta até infantil. Todo adolescente que é curioso, que investiga, que questiona o conhecimento, faz essa pergunta, e a ciência não se debruça sobre isso. Até hoje, não temos a menor noção do que gera a vida. Vamos ver o que os espíritos revelaram para Kardec?
essa força que atua sobre a matéria, gerando vida, no linguajar dos espíritos, chama-se princípio vital. E Kardec segue perguntando características, como entender, como avançar na compreensão desse princípio vital. Na questão 63, Kardec pergunta assim: o princípio vital reside em algum agente particular ou é apenas uma propriedade da matéria organizada? Melhor perguntando, é uma causa ou uma consequência? A resposta vem assim: ambas as coisas. A vida é uma consequência produzida pela ação do princípio vital sobre a matéria. O princípio vital sem a matéria não é vida. Assim como a matéria não pode viver sem o princípio vital. O princípio vital dá a vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. Existe então um princípio, uma força da natureza que age sobre a matéria, que dá vida à matéria. Que linha de investigação fantástica ganharia a ciência se debruçasse sobre isso, não é verdade? Na pergunta 64, volta Kardec dizendo assim: o espírito e a matéria são dois elementos que constituem o universo. Faz parte da revelação do Espírito da Verdade, falando de espírito e matéria como dois grandes princípios constituintes do universo, fazendo, na verdade, uma trilogia com Deus. Deus, espírito e matéria. Kardec então pergunta: o princípio vital seria um outro elemento? Um outro elemento constitutivo do universo? E a resposta vem na seguinte forma: o princípio vital é, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas ele também tem a sua origem na matéria universal modificada. Ele é então uma modificação do princípio material. É um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que, no entanto, não são elementos primitivos, embora todos procedam do mesmo fluido cósmico universal. Os espíritos referem, então, que há um fluido cósmico universal que sugere uma semelhança muito grande com o que a ciência atualmente chama de matéria escura, que está nos interstícios, que está entre os astros no universo. A matéria escura é muito mais abundante que a matéria claramente concebida como nós entendemos. O vácuo não existe, o nada não existe. O que existe nesses espaços onde julgamos nada acontecer, nada existir, é chamado hoje pela ciência de matéria escura. E nesse mesmo espaço, os espíritos revelam existir o fluido cósmico universal, base de tudo o que existe, base de toda a criação, gerador do espírito e gerador da matéria, e gerador também do princípio vital.
sem o qual nenhum ser, nenhuma vida existiria no universo. E na pergunta 64A, Kardec tenta desmembrar um pouco desse conhecimento. Não é fácil para nenhum de nós conceber esse princípio. E ele pergunta: então a vitalidade não tem a sua origem em um agente primitivo distinto? Não é um elemento, um tipo de matéria propriamente dita, mas uma propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações. É uma modificação desse fluido cósmico universal? É isso que ele pergunta. Isso é consequência do que já dissemos. Tudo procede de uma mesma origem, ou seja, do fluido cósmico universal. Não é interessante compreender que existe uma fonte de tudo no universo, uma fonte comum de tudo que existe no universo, o fluido cósmico universal, que não é um sinônimo, um outro nome para Deus, porque Deus é o criador do fluido cósmico universal. Então o Criador como que gerou uma fonte, uma matéria, uma energia da qual descendem, da qual derivam, mediante certas modificações, todos os outros fluidos, o fluido elétrico, o fluido magnético, a própria matéria e o próprio espírito. Tudo é uma decorrência do fluido cósmico universal. Matéria, por assim dizer, na falta de melhor expressão, elemento básico da formação de tudo, da criação de tudo que existe, de todos os seres, de todas as energias, de toda a matéria e de todo o espírito. É, sem dúvida, um conhecimento maravilhoso e também, ao mesmo tempo, um limite de até onde a nossa capacidade, o nosso entendimento consegue avançar. Tem aí, nesse processo de criação, onde, repetimos, absolutamente tudo que existe no universo é decorrência do fluido cósmico universal, que nós somos irmãos de carne de todas as expressões materiais existentes no universo, e somos também irmãos de carne de todas as manifestações espirituais existentes no universo. Sim, é verdade que as observações feitas em certos planetas não apontarão nenhuma vida superficial. Sim, é verdade que a própria matéria inerte, como nós sabemos há muito tempo, no movimento dos elétrons em torno do núcleo dos átomos, possui movimento dentro de si. A matéria pensada antes como inerte possui movimento dentro de si, possui vitalidade dentro de si. Deixando claro que vida e matéria, que espírito e matéria, são realmente derivações de um mesmo elemento. Não são forças
absolutamente distintas. Tudo vem do um. Primeiramente de Deus, Criador de tudo, mas de uma fonte causal, da qual tudo deriva. De novo, matéria, espírito e o próprio princípio vital. Tudo vem do fluido cósmico universal e é para ele, é nele que se dilui os astros quando se decompõem, quando explodem. É a ele que se deriva o princípio energético de um espírito formador do segundo corpo que nós possuímos. O primeiro é o corpo físico, o terceiro é o perispírito ou corpo espiritual, e entre eles há o corpo vital, que faz a liga entre os dois corpos. Também esse corpo vital, depois que nós morremos, ele deixa de ter função e a sua energia se dissipa, se emana. E quando não é absorvida por espíritos inferiores, se incorpora, se dilui, retornando ao fluido cósmico universal. Do pó viestes, ao pó voltarás é uma maneira poética, adequada ao momento bíblico em que foi manifestada. Do fluido cósmico viemos, ao fluido cósmico retornaremos, pelo menos nesse segundo corpo, é uma verdade mais apropriada para esse momento que nós vivemos. É por isso que nos matadouros, é por isso que nos cemitérios existem realmente um grande conglomerado de espíritos inferiores, espécies de vampiros que sugam essa energia que emana dos corpos falecidos, dos corpos que se separaram do espírito no fenômeno morte, pela ingestão dos quais os espíritos inferiores adquirem, ainda que momentaneamente, uma sensação material, um corpo, por assim dizer. E saudosos que são pela sua própria primitividade das sensações típicas do corpo, se saciam, ganhando semelhanças à vitalidade que tinham quando encarnados. Movimento que, obviamente, não é necessário, não é buscado por espíritos medianamente avançados e muito menos por espíritos de luz. Parte do que somos hoje, nós encarnados, veio do pó e ao pó voltará, entendido esse pó como uma designação poética do fluido cósmico universal. E nós, os átomos, nós enquanto átomos do corpo físico, vieram também da matéria agregada e atraída pela Terra, também uma outra
interpretação do fluido do pó viemos ao pó voltaremos, quintessenciando-se, desmaterializando-se o espírito em seu próprio corpo espiritual na medida de sua própria evolução. É por isso, pelos espíritos mais primitivos serem mais materializados, os medianos serem menos materializados, os espíritos de luz serem praticamente desmaterializados, que compõem o mundo espiritual camadas. Como um oceano possui peixes, seres vivos que se adaptaram às profundezas, outros que vivem em regiões intermediárias e outros peixes, seres que vivem mais ligados à superfície. Cada um adaptado às situações de luminosidade, de temperatura, de pressão, de nutrição próprias de cada um desses estágios. O mundo espiritual também é assim. O umbral possui também pelo menos 3 grandes regiões. A região das trevas, o umbral grosso, as denominações são variadas. A região intermediária, como o umbral médio, e a região das colônias, que ainda é umbral, mas que está já numa região mais leve, mais fluida, mais luminosa que o umbral médio e muito mais que o umbral grosso. São realmente gradações energéticas, materiais, de uma mesma conjuntura, de um mesmo estágio. São seres primitivos, todos nós. Quando morrermos, vamos continuar sendo, ninguém evolui com a morte. Mas com graus de primitividade diferentes, sem dúvida. E que agora, nesse momento de transição, os seres aprisionados no umbral grosso estão sendo retirados e levados para planetas mais primitivos. Os do umbral médio estão sendo analisados caso a caso para ver se tem condições de integrarem um trabalho de regeneração como o que já está iniciando na Terra. E o das colônias, das regiões ainda superiores das colônias, já fora do umbral, estão num trabalho muito ativo para lançarem as bases da regeneração, para acolherem os espíritos mais trevosos, encaminhando-os, cada um de acordo com a sua capacidade e necessidade. Nunca ninguém ficando ao léu, ao desamparo de Deus. É muito bonito que nós consigamos ter alguma compreensão dentro dos nossos evidentes limites da geração do universo, das forças básicas que serviram a essa criação e dos próprios seres ditos humanos, dos espíritos que após a morte vêm sendo encaminhados de acordo com as suas características, de acordo com as suas necessidades, de acordo com a sua natureza. Muito bom avançarmos dentro desses nossos limites, mas conhecendo o que é possível conhecer, tanto do movimento geral, da ação de Deus no processo de criação, quanto da nossa essência, da nossa natureza, de como ela se interliga com os princípios material, espiritual, com o fluido cósmico universal e com o princípio vital. Que isso sirva a vocês, assim como serve a mim.
que nós consigamos avançar sempre dentro dos nossos limites evidentes nessa área, os limites inclusive evidentes da própria ciência e da própria revelação dos Espíritos, que não nos podiam trazer verdades para as quais não tivéssemos capacidade de absorver, mas já rudimentos, já aspectos interessantes que nos possibilitam esse aprendizado fora e dentro, tão precioso para a nossa evolução. Muito prazer estarmos juntos, que toda a Terra, que todos os seres humanos, muito especialmente, consigam avançar e sentir, saber e sentir essa fraternidade universal, essa origem única, esse destino único, essa unidade maior de toda a criação, de todos os seres humanos, que assim que compreendida e sentida, terminará, claro, com toda espécie de divisionismo, de fragmentação, de violência. Nos fará finalmente conquistar a paz, sair da guerra do outro por absoluta falta do outro, por sabermos, como as grandes luzes sempre nos revelaram, que nós somos um, que nós somos deuses, que eu sou tão Deus quanto cada um de vocês, quanto cada planta, quanto cada animal, quanto cada mineral. Que somos, portanto, irmãos numa grande família universal por parte de Pai. Um grande abraço a todos, que essa irmandade nos pacifique, avance nesse amansamento do animal em nós e avance para a pacificação e a manifestação do Deus em nós. Um grande abraço a todos, muito prazer por estarmos aprendendo juntos, que essa paz do Senhor esteja conosco. Até a próxima.